Chegamos então à conclusão do nosso estudo, Mateus capítulo 25, desta feita, o nosso último tópico, o quarto tópico, e nós vamos trabalhar o versículo 13 de forma específica. Eu quero aqui primeiro trazer uma retrospectiva de tudo quanto já foi estudado durante o percurso, né? Começamos com o versículo 1 do capítulo 25 e vamos finalizar agora com o versículo 13. Se você for observar o texto em questão, Jesus ele já traz assim uma afirmação, o reino do céu. E ele diz que é semelhante à história, né? A parábola que ele contaria. E aí ele traz então 2 grupos de pessoas, né? Em 10 virgens, 5 delas sendo prudentes e 5 insensatas, né? Que encontrariam com um noivo e ao encontrarem com um noivo participariam então da festa de casamento, né? Então ambas assim aparentemente eram iguais. O que vai distinguir uma da outra, o que vai diferenciar uma da outra era a quantidade de azeite que elas levavam, né? Porque no meio do percurso, que foi a segunda parte do nosso estudo, o noivo ele demorou um pouco. Só que o texto vai dizer que à meia-noite ele foi anunciado que ele estava chegando, né? O noivo chegou, é o que diz o verso 6, né? O noivo chegou, viu-se um grito, o noivo chegou, saiu ao encontro dele, né? Então a demora fez com que elas adormecessem. Você vai ver isso do versículo 5 ao versículo 9, né? O versículo 5 especial diz que elas começaram a cochilar e acabaram então dormindo. E aí com essa demora, né, e após cochilarem, ouviu-se então a voz de que o noivo então chegou. Aí há uma constatação, né, onde nós vamos ver que a oportunidade de preparação foi encerrada, porque há um questionamento das insensatas às prudentes se poderiam contribuir com elas, já que quando foram acender as lâmpadas para que houvesse então esse encontro, né, e pudessem entrar e participar com o noivo da festa de casamento, foi constatado que não haveria então azeite, as insensatas não tinham azeite suficiente, né, para manterem então as suas lâmpadas acesas. E aí pediram que houvesse então uma contribuição das prudentes. As prudentes então contribuiriam com as insensatas, né, dando uma parte do azeite. As prudentes elas dizem que não contribuiriam, não fariam não repartiriam porque faltaria para ambas. Então aconselho então, ela diz, né, aqui no verso 9, não haja suficiente para nós e para vós. Vão então e comprem, né, azeite, né? Vão e vocês vão encontrar e vão comprar então azeite. O noivo chega, né? O noivo chegou, dessa feita agora há uma conclusão, o noivo definitivamente chegou. Adentram então para a festa, né? Entram com ele para a festa de casamento e depois disso, depois de um tempo, chegam então as virgens insensatas e aí querem entrar também, né? Bate na porta, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Só que o que acontece? Houve-se então uma reprovação, né? O texto diz que ele respondeu que não vos conheço. Assim nós concluímos então todo o texto. Esse foi o texto em si, a parábola em si. Nós vamos ver agora no verso 13, que é o nosso último tópico, né? E esse tópico tem como tema que a volta de Cristo ela exige uma vigilância constante, né? Saber que Cristo vai voltar deve conduzir o cristão a viver uma vida de vigilância diariamente, cotidianamente, incessantemente seria
então a palavra correta, né? E aí nós vamos ler então agora o versículo 13 e nós vamos fazer após isso a exposição desse verso, e eu quero trazer mais 3 aplicações para que a gente então conclua o nosso estudo sobre Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Um ponto a ser observado aqui, antes de começarmos a exposição, é que uma coisa que faz com que os cristãos, quando o cristão aceita Jesus, seria assim, quando o cristão aceita Jesus, ele tem uma efervescência, ele tem uma fé extraordinária, né? Ele quer participar de todos os eventos da igreja, né? Círculo de oração, se for em igreja pentecostal, círculo de oração, matutino, né? Todos os eventos que compõem a igreja, participar de ensaios, se ele fizer parte de algum conjunto. Só que o que acontece? No decorrer do tempo, as coisas vão reduzindo, né? Ele também abandona muita coisa quando aceita Jesus. Para seguir Jesus, ele deixa muitas coisas para trás. E com o decorrer do tempo, né? E aí é muito essa promessa, ó, Jesus vai voltar, né? A doutrina, né, da segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. Nós precisamos estar preparados e a pessoa se prepara naquele momento. Com o decorrer do tempo, vai passando o tempo, essa pessoa então ela vai amenizando, a fé vai ficando mais, sabe, anestesiada, poderíamos dizer assim, e a pessoa começa a fazer até mesmo coisas que fazia antes, né, que muitas vezes é reprovado pelas escrituras, né, e um dos motivos é que ninguém sabe quando, né, qual é o tempo então da volta de Jesus, ninguém sabe, o que é o que nós vamos ver aqui no texto, né, que não se sabe o dia nem a hora. Mas aqui no verso, vou ler o verso e depois a gente vai fazer a exposição. O texto diz assim: portanto, agora que é a conclusão de Jesus. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora, né? Quando o texto diz aqui, né, portanto, né, Jesus aqui ele apresenta então, diante do que nós vimos, primeiro a preparação, né, uma preparação das insensatas incompleta, depois essa demora acaba anestesiando a fé, mas o noivo vai chegar, a porta vai se fechar, né? E não haverá mais oportunidade. Então, Jesus traz essa conclusão. Olhem para o destino das virgens, né? E não cometam o mesmo erro, né? Portanto, olhem para o destino, né? E estejam prontos. E aí o texto traz aqui, né? Depois disso, ele diz, portanto, vigiai. Observe, portanto, vigiai. Então, Jesus conclama aqui os seus ouvintes a permanecerem atentos, né? A permanecerem preparados, né? Atentos o tempo todo para que essa volta vai acontecer, né? A volta de Jesus ela é certa, de acordo com as escrituras sagradas. E vai acontecer. Então, vocês precisam estar preparados, não se preparar, estar preparados, que é o que nós vimos aqui na parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas, já saíram para o cortejo preparadas, e 5 estavam meias preparadas, né? Não estavam completamente preparadas, só um pouquinho, né? Tinha a aparência de preparadas, elas participavam junto com as outras 5, com as prudentes, né? Tinham lâmpadas, né? Exteriormente não havia nada que desabonasse, no entanto não tinham azeite suficiente, então estavam meia preparados. Então, para a volta de Cristo não existe isso de eu estou preparado pela metade, ou você está preparado ou você não está preparado. Então, quando o texto ele diz aqui para vigiar, né, é para perseverar, né? Essa preparação, está preparado hoje, amanhã, depois de amanhã, está preparado, né? Uma perseverança, tem que perseverar preparado, porque ele vai voltar. Então você tem que perseverar enquanto você aguarda então
a volta de Cristo. Cristo aqui, ele é um chamado, né? Então, portanto, vigiai. Jesus traz aqui, ele faz um chamado, né, para que os seus ouvintes, né, e posteriormente nós, né, hoje e todos os cristãos ao longo da história do cristianismo então, vivam de maneira coerente com essa esperança, né? E qual é a esperança? A esperança de que Jesus ele vai voltar, né? E aqui é o que leva as pessoas a se anestesiarem, né? A relaxarem na fé, a muitas vezes voltarem a viver como viviam antes de Cristo, mesmo dizendo que tem Cristo, né? Que é o que o texto diz, e o motivo de precisarem estar pronto, né? Vigiar, né? O texto diz, pois não sabeis, vocês não sabem nem o dia e nem a hora, né? Nesse caso aqui, qual será o momento exato, né? Por quê? Porque o momento exato da volta de Cristo é um momento desconhecido, e sendo assim, você não pode então, diante do contexto do texto, adiar a sua preparação, né? Porque senão você, como as 10 virgens, como aconteceu com elas, né? O noivo demorou e aí elas começaram a cochilar e aí dormiram, né? E muitos cristãos na atualidade vivem isso, vivem um sono espiritual, né? Muitas vezes até voltando a viver como viviam antes, né? E aí, diante disso, a vigilância, então, a partir do texto, né, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, então, diante disso, a nossa vigilância deve ser constante, né, porque a volta de Jesus ele exige daqueles que professam, que dizem que creem, que professam a Jesus como Salvador, uma vigilância constante, né, como também, primeiro é uma exigência, depois é um estado, né, nós devemos estar preparados em todo o tempo. É um estado, não estar e ficar, mas é um estado de preparação que deve ser atemporal, né? Em todo momento você deve estar, então, preparado, né? E você não pode fazer isso, né? Estar preparado se você deixar isso para depois. Então, você não pode deixar para depois, né? É uma exigência, a preparação é um estado e você não pode deixar para depois, né? Se preparar depois, quando já for tarde demais, como aconteceu aqui no texto, né? E quando o noivo voltar, e quando Jesus voltar, já não há mais tempo para se preparar, porque a preparação, depois que Jesus volta, essa preparação é ineficaz, já não tem mais serventia alguma, não adianta mais. E aí nós concluímos então a exposição de todo o texto. Diante disso vem o ponto, né? Então, o que eu posso aprender a partir do versículo 13, onde Jesus ele traz para mim que eu devo estar preparado, atento a todo momento, porque eu não sei em que momento ele virá, né? E eu posso ficar então. Quais aplicações nós podemos extrair aqui? Vou extrair 3 aplicações para que a gente finalize o texto. 3 aplicações para nossas vidas. A primeira aplicação aqui é que eu, sabendo disso, né, qual que deve ser a minha realidade diante da presença de Deus, o que Deus espera de mim com relação à sua volta, né? Então, essa vigilância, né, quando o texto diz, portanto, vigiai, né, deve produzir em mim uma vida de oração. O que é, então, o que é oração? É o acesso direto a Deus, onde você fala com Ele, onde você se comunica com Deus, onde você conversa com Deus, onde você interage de forma pessoal com Deus. E isso foi alcançado para nós a partir do momento que Jesus ele quebrou a barreira, né? Quebrou ali, construiu a ponte, o acesso de volta que o homem perdeu quando transgrediu, então quando pecou contra Deus no jardim do Éden e buscou uma vida
depois disso, cada vez mais se distanciando de Deus. E Jesus proveu então um meio para que o homem se chegasse novamente de uma forma direta a ele, né? Sem precisar que outros o intermediassem, né? Sem precisar que outros fossem ali a Deus em nome dele, né? Os sacerdotes, né? Não, agora o próprio Deus abre as portas para que você então vá até o trono da graça e converse com ele, né? Então, é dever do cristão, primeiro entender isso, é dever do cristão vigiar e deve levar você a esse desejo de conversar constantemente, buscar forças em Deus, né? Marcos 13, o versículo 33, vai nos dizer ainda, contribuindo aqui com Mateus, que é dever do cristão vigiar, né? Ele diz assim: tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo, né? E com isso deve me levar então a essa vigilância, deve produzir uma vida então de oração, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 21 e o versículo 36, aqui nós vemos o convite para permanecermos, né? Permanecer em oração, permanecer em uma vida de oração. Essa vigilância deve me levar então a essa intimidade para com Deus. O texto diz: vigiai, pois, orando em todo o tempo. Como? Olha aqui, ó. Vigiai como? De que maneira? Aqui, ó. Orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem, né? Então veja, para que nós possamos, né, escapar e ao mesmo tempo permanecer firmes, né, no Senhor. Diante disso, né, diante da nossa primeira aplicação, né, nos conduz a entender que a vigilância ela inclui uma vida de oração, né, e essa vida de oração tendo como objetivo principal atenção à nossa vida espiritual, né, não somente focarmos nessa terra, mas termos uma vida espiritual para com Deus, né? Uma vida de constante vigilância. Não é uma vigilância hoje e só daqui a 15 dias que eu vou vigiar se Jesus vai voltar ou não, né? Mas uma vigilância constante. Então a nossa primeira aplicação, a vigilância a vigilância ela deve produzir uma vida de oração. Segunda aplicação que nós podemos aqui extrair ainda a partir desse versículo, do versículo 13 de Mateus capítulo 25, é que nós devemos viver como quem espera o Senhor. Observe, eu vou refletir com você. Você tem que viver. Eu sou cristão, aceitei Jesus como Salvador. Logo, a partir de agora, eu não vivo mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Eu vivo para agradar a Deus. Eu vivo para fazer a vontade de Deus na minha vida. E Cristo disse então que ele voltaria, né? E nesse caso que eu deveria estar preparado. Então, eu devo viver no meu cotidiano, trabalho, faculdade, né? Interação social, seja ela qual for, né? Onde eu estiver, eu devo viver como quem espera a vinda do Senhor. Para quando? Daqui a 10 dias? Não, para esse momento, né? E aí, quando nós vamos aqui para o apóstolo Paulo, mais precisamente em um texto que se encontra em Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 20, nós vamos ver que o cristão, ele deve aguardar a volta de Cristo. Então, eu devo viver, né, como o tempo todo, como quem espera o Senhor. Por quê? E de que maneira? O cristão, então, ele diante disso, ele deve aguardar a volta de Cristo, né, que é o que nos traz o apóstolo Paulo. E ele diz assim, em Filipenses, ele diz: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos Jesus Cristo. Observe, a nossa pátria. Onde é que está a nossa pátria? Está no céu. E o que vem de lá? De onde também aguardamos Jesus Cristo, né? Então, nós devemos ter essa consciência, né?
Nós devemos, como cristão, nós temos o dever de aguardar a volta de Cristo, né? E aí, compreendendo dessa forma, né, o cristão, então, partindo da nossa segunda aplicação, de que nós devemos viver como quem espera o Senhor, o cristão ele deve viver com os olhos voltados para Cristo, voltados para a vontade de Deus em nossas vidas, né, para os ensinamentos de Cristo em nossas vidas, e não se desviando e não deixando o reino de Deus, né, o reino do céu, como é tratado aqui na parábola, como segundo plano, mas deve ser a nossa prioridade. Por fim, para que nós finalizamos, então, para finalizar o nosso estudo sobre Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13, estamos fazendo as últimas aplicações, né? Aqui a nossa terceira aplicação é que a esperança de que Jesus vai voltar, né, deve produzir em mim sobriedade, viver de forma sóbrio, né? Pedro, no capítulo 1 e o versículo 13, ele nos traz que a esperança em Cristo exige de mim sobriedade, né? O texto diz assim: portanto, com o entendimento pronto, observe, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo, né? Então, eu devo viver a minha vida de uma forma sóbria, sabendo, tendo consciência, né, daquilo que o Senhor requer de mim, né? Por quê? Porque a esperança da volta de Cristo, ela exige que a minha mente seja sóbria, que a minha mente seja focada, que eu tenha um direcionamento, né? Eu seja uma pessoa com sobriedade, né? Então, esse deve ser o ponto em minha vida, né? Eu devo então viver uma vida com sobriedade, né? Por quê? Por quê? Por causa da esperança de Cristo, por causa da esperança de que Ele voltará, né? E a nossa quarta aplicação, quarta e última, então, aplicação, é que nós devemos, então, ainda, né, como vigilantes que devemos ser, né, nós devemos permanecer, então, firmes, né, com firmezas, até a manifestação de Cristo. Devemos permanecer firmes, como uma coluna firme, né, até essa manifestação, né? E vai vir as tempestades, vai vir as lutas da vida, vai vir as angústias, vai vir os atropelos existenciais, mas nós precisamos permanecermos firmes, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 7 e 8, né? Um texto do apóstolo Paulo. Esse texto aqui nós vamos ver que o cristão ele deve permanecer firme até a volta de Cristo, né? Nós observamos, né, que nós não sabemos o dia nem a hora, então nós não devemos nos preparar quando acharmos que será a volta de Cristo, né? Mas nós devemos permanecer firmes até a volta de Cristo. Então, cotidianamente, constantemente, né? Não somente achando quando ele voltará, mas todo dia, durante todo o tempo. O texto diz assim: ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós devemos permanecer firme para que assim não haja repreensão em nossas vidas, né? Então devemos aguardar a volta de Cristo com firmeza, né? Até o fim, até que ele volte, né? Assim, podemos recapitular para finalizar esse tópico da seguinte maneira: a vigilância ela inclui uma vida de oração, preciso ter uma vida de oração, né? O cristão ele deve viver aguardando a volta de Cristo, né? O verdadeiro cristão ele vive aguardando a volta de Cristo, ele deseja a volta de Cristo, ele almeja que Jesus volte, né? A esperança dessa volta de Cristo exige que eu viva de forma consciente, de uma forma sóbria, e eu devo permanecer firme, né, até
então a volta de Cristo, até o quando ele então voltar, né? E assim a gente então conclui o nosso texto, Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13, né? E aí na sequência nós vamos estudar outro texto, né? Se você chegou aqui agora, eu recomendo que você então se inscreva no canal. Aqui é um canal voltado ao mundo religioso, onde nós publicamos cotidianamente vários vídeos sobre várias religiões, né? Em especial também nós fazemos exposições da Escritura Sagrada, a Bíblia, né? Trazendo ensinamentos para nossas vidas, aplicando os textos a nossas vidas, o que o texto então dialoga, o que os textos dialogam com a nossa vida e o que requerem de nós no nosso dia a dia. É isso e até o próximo vídeo.